Bem-vindo a mais um episódio do Conversa do Despertar, o podcast que tem como missão te trazer consciência e despertar para a vida. Hoje nós estamos aqui com uma convidada mais que especial, uma mulher de honra, multi-empresária, jovem, cheia de vida, totalmente alegre, ela que é a blogueirinha de Alphaville. Nós estamos falando da querida Max. Seja muito bem-vinda, Max, ao podcast Conversa do Despertar. Amiga. Muito feliz de estar aqui, para mim é uma honra. Perfeito, Max. Demorou, hein? Deu certo. Tava animada? Falei, Michele, você dá um jeito de me chamar, Michele, antes de eu ir embora. Tantos convites, pessoal. Essa mulher é muito ocupada, cheia de negócios, mas está aqui presente para trazer pra gente aí várias viradas de chaves, vários despertares de consciência, como sempre aqui no nosso podcast. Max, conte pra gente sobre a origem do método CPC. Fale pra gente o que significa também essa sigla. Pessoal, não é Código de Processo Civil, apesar de ter feito direito. Teve uma vez que um vídeo nosso viralizou. Aí a menina, eu falei, por isso vocês precisam aplicar o método CPC na sua vida. Ela, mas o que o Código de Processo Civil tem a ver com a minha vida, mulher? Calma. CPC significa constância, propósito e coerência. Porque é o que eu vivo na minha vida desde a minha infância, toda a minha trajetória. Quando a gente pensa em criar uma metodologia, eu falo muito sobre a verdade, né? Um dos nossos negócios tem o nome Truth, que leva o que é a verdade. Então a gente precisa realmente viver aquilo. Hoje eu vi até um vídeo que eu achei assim super engraçado. Uma mulher falando assim, eu empreendo há 10 anos e a pessoa que lançou a mentoria há 2 meses vem me oferecer a mentoria. Tipo assim, aí entra a questão. Você empreende há 10 anos errando ou já empreendeu com uma metodologia? Mas também quantas pessoas hoje querem ensinar, querem passar muitas coisas para o outro sem ter um embasamento, sem ter uma história, sem ter um know-how, né? Por exemplo, a Michele, eu conheço ela mais de perto e eu te admiro muito, porque você sempre está estudando, sempre está se atualizando, não tem aquela mente fechada, sempre está expandindo a mente. Ou seja, uma pessoa que sempre está buscando por conhecimento. E hoje eu vejo que muitas pessoas querem falar que tem um curso online sem ter um embasamento, sem realmente viver algo nos bastidores, sem realmente ter raiz, sabe? E aí eu peguei e comecei a avaliar na minha vida, na minha trajetória, quais que são as raízes que eu tenho? O que eu carrego na minha vida? O que eu precisei entender ao longo da minha vida? Quando eu perdi meu pai assassinado, quando meu pai vivia preso, eu tinha que cuidar dos meus irmãos com 5 anos de idade e fazer comida. Quando eu era bebê, minha mãe falava assim comigo, não chora, porque se você chorar, vão chamar o conselho tutelar pra mamãe, você vai ficar sem mãe e sem pai agora. E aí minha mãe falava que eu dormia até ela chegar em casa. Sabe por quê? Porque eu já tinha toda aquela pressão. Então eu falei, cara, peraí, mas isso era coerente para aquela criança? Hoje, quantas pessoas elas estão vivendo, e a Michele, ela me ensina muito sobre isso, a Isis, enfim, para mim eu estou muito feliz de estar aqui, porque vocês me ensinam muito sobre isso, mas quantas pessoas invertem os papéis dentro de um lar? O pai que se coloca no lugar do filho, a mãe que faz a filha se colocar no lugar do pai, e aí fica aquela coisa sem coerência alguma. Então eu vivi isso dentro da minha casa, dentro da minha família. Um lar totalmente disfuncional, incoerente. E quando eu me vi naquela situação, eu falei assim, opa, peraí, eu quero trazer coerência para minha vida. Como que eu encontro isso? Como que eu vou trazer essa inteligência emocional? O propósito. Qual que é o meu real propósito? Para que eu nasci? Por que eu estou passando por tudo isso? Por que lá na escola as pessoas me viam na escola chegando e eu tinha vergonha de ir para a escola? Sempre fui uma boa aluna e as pessoas falavam assim, o pai da Max foi preso de novo. E ter que ficar ouvindo, mas peraí, qual que é o propósito disso? Já que toda dor é por enquanto. E aí eu comecei a entender, todo o tempo na minha vida, as pessoas tentaram tirar a liberdade de mim e da minha família, porque tentavam jogar aquilo que meu pai era sobre a minha vida e dos meus irmãos, né? Uma projeção. E aí eu peguei e falei assim, então já que era a liberdade, que por muito tempo foi tentado, me restringir, ao invés de eu ter que ser criança, eu tive que ser adulta, ter que ser forte, não podia ser vulnerável, enfim. Então peraí, eu quero falar de liberdade. Esse é meu propósito. E aí entrou a coerência, porque eu entendi o meu papel. Eu sou filha do Vanderlei e da Michele e eu entendo o meu lugar. Eu sou grata porque eles me deram a vida. E isso aqui é a minha vida, é a minha história. E aí a constância. Por quê, Max? Porque se eu deixasse de lado a minha história, as minhas raízes, se eu olhasse para tudo e pensasse assim, até aqui tá bom, e não fosse constante, né? Não vivesse por uma vida com um propósito, já teria parado. Por quê? Porque a vida é altos e baixos, a vida tem dificuldade, a vida tem problemas, né? Todos os dias a gente tem novos aprendizados, a gente tem novos lugares para desbravar.
E é isso. Então, assim, o CPC ele veio realmente para ajudar as pessoas, empreendedores, empresários, ajudar o ser humano a encontrar esse... Como é que eu posso dizer? O que há de melhor em si, sabe? Eu falo que o nosso melhor método, ele tá na nossa história. Então, uma coisa que eu sempre falo, Michele, a gente tem que respeitar a nossa história, a gente tem que realmente honrar as nossas raízes. Eu não tenho vergonha de onde eu vim da favela, honro a minha história, amo os meus pais, independente do que o meu pai fez ou foi, eu sei que ele deu o melhor que ele podia, na condição que ele tinha. Então, hoje, eu enxergo que o CPC ele vai muito além, por exemplo, né, que a gente fala muito sobre essa constância nas vendas online, enfim, mas ele vai muito além disso, ele vai sobre você extrair o melhor de si mesmo através do que você realmente vive e já viveu, sabe? Sem ter vergonha. Eu já tive vergonha da casa que eu morava, porque era uma garagem que a gente morava atrás da casa da minha avó. Pensa, então, às vezes os amiguinhos iam comigo na porta, eu fingia que a minha casa era a casa da minha avó, porque eu tinha vergonha. E aí a gente vai, o quê? Desconstruindo essas coisas, né? E aprendendo a lidar. Ser coerente. Perfeito. Olha a história dessa mulher. Ela não foi vítima. Nós falamos no encontro passado, quem assistiu sabe, o que é uma vítima e o que é uma pessoa que conta a sua história e honra. Em nenhum momento você deixou de honrar o seu pai e sua mãe, mas isso não quer dizer que você tenha que repetir as histórias deles. Muitas vezes nós ficamos ali, eu preciso honrar meu pai e minha mãe, então eu preciso repetir. Eu preciso provar para o meu pai que eu não sou isso, eu preciso provar para minha mãe. Esse não é o objetivo da vida, pessoal. O objetivo da vida é ser feliz. A gente honra e respeita os nossos pais. Uma coisa que a Max falou aqui é muito importante. A gente não pode esquecer das nossas raízes. Não existe árvore. E eu falo muito, vocês vão ver em todos os podcasts eu vou falar sobre a árvore, porque é um símbolo muito forte para mim. Não existe árvore de raiz fraca. Ela cai. A gente honra, não quer dizer que nós devemos repetir. Eu vejo muitas pessoas que vêm comigo para atendimento repetindo e tendo a dificuldade de sair daquela história, daquele emaranhado, daquela identificação. Por quê? Medo. Medo de dizer assim, eu não posso prosperar porque ninguém na minha família prospera. E aí eu vou ter que o quê? Confrontar. Vou ter que olhar para essa dor. Eu vou ter que olhar para aquilo que me limita. A história de cada um é de cada um. Cada um tem a sua vivência, independente. A gente não precisa ter vergonha. A Max contando aqui me fez relembrar de muitas histórias. Eu já morei numa garagem, a garagem da minha avó também. Eu tinha 5 anos de idade, 4, 5 anos. Só que era uma garagem de madeirite, uma madeira rosa. Nossa, ali pra mim era bonito, né? Eu vi a casa de madeira rosa. Depois que você cresce, você entende com o banheiro do lado de fora. Eu também. Gente do céu, para criança sair pro banheiro lá de fora era um terrorismo. Depois fui morar na casa de uma outra avó, no qual todo mundo, os 5 filhos da minha mãe mais a minha mãe, dormimos num colchão, no chão. A gente. E aquele monte de criança, porque tinha minha tia que também morava junto, minha avó, e morava todo mundo num quarto. Já passei por tantas histórias aqui, enfim, de até morar na rua. E o pessoal fala, nossa, mas como você é forte. A questão é ter identidade. Eu sempre na minha vida eu falei, eu não nasci para sofrer. Eu nasci para ser feliz. Não quer dizer que a gente não tenha dor, tá, gente? Eu tive dor, tive depressão, tive ansiedade, são coisas da vida, né? Quando a gente passa por coisas que a gente não consegue entender, a gente passa por situações. Ninguém aqui tá para pintar um arco-íris, não, gente. É fácil, é perfeito. Mas o que é a função desse podcast, de trazer essa pessoa maravilhosa? É para mostrar que existe o sim. Existe o sim para a vida. Quando a gente fala assim, sim, eu mereço e eu assumo as responsabilidades. Foi o que você fez. Você falou, eu vou fazer, eu vou mudar de cidade, eu vou realizar. Olhou para a própria história e falou, a minha história, ela é um método e ela vai ajudar pessoas como tem ajudado. Sim. E aí a Max fala sobre verdade. O que é a verdade para você? O que é viver a verdade, Max? Para mim, eu não falo nem no sentido de religiosidade, mas eu sou uma pessoa que eu busco muito pelo meu pilar espiritual, sabe? Então eu acredito muito no pilar espiritual. E olhando para o estilo de vida, eu acredito que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E para mim a verdade é quando a gente encontra e entende essa real identidade. Quais os passos que Jesus dava? Quem foi esse mestre? Por que a história dele perpetua? Não vamos olhar para um lado, tipo assim, sabe, religioso, assim, de igreja, com preconceito não, mas por que ele é falado até hoje? Quais foram os feitos? O que ele abominava? O que ele achava bacana? O que ele exercia? E eu comecei a olhar isso, sabe?
E aí eu falava, caramba, que extraordinário isso. Ele ensinava princípios, por exemplo, não faça coisas por partidarismo ou vanglória, mas faz de todo o seu coração. Não como se fosse simplesmente para os homens, mas como se fosse para alguém maior. E aí você começa a olhar isso e eu falo, caramba, isso é extraordinário. Porque quando eu começo a trazer esses princípios para minha vida, isso eu trago como verdade. Isso eu trago como essência, sabe? E aí eu comecei a observar isso, Michele. E aí, olhando para esse lado da verdade, eu falei, opa, eu consigo extrair isso então dentro de mim? Porque ele fala que eu consigo buscar algo que está aqui dentro de mim. Tem algo maior. Então, se eu consigo buscar isso dentro de mim, o que falta? Como eu busco isso? E aí é onde a gente tem que buscar profissionais como você, né? Pessoas que realmente nos ajudam a encontrar, a ter a consciência no meio do caminho. Então, eu acredito que a verdade, ela está aqui dentro, sabe? Eu acredito muito nisso. Porque a palavra diz que o coração do homem ele é enganoso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas quanto mais consciente, mais liberta. E quanto mais a gente olha para dentro, quanto mais a gente busca entender a nossa história, eu acredito que a verdade ela vai transcendendo ainda mais. Porque tem muitas coisas que antes eu acreditava, que hoje eu não acredito mais. A Isis, a gente estava aqui conversando, uma hora ela falou sobre, mas o que de fato é ingratidão? Aí você fez um post falando sobre isso, eu achei muito interessante, que é quando a pessoa, você deu a mais, ela não pediu por aquilo, e você deu, e por isso você acha que ela está sendo ingrata com você. Então é sempre mais sobre a nossa consciência, sobre aquilo que a gente acredita. Então acho que a verdade ela está dentro da gente, sabe? E a gente tem que buscar extrair isso da melhor forma. Perfeito. Presta atenção nas palavras que ela falou. Princípios. Quais os princípios que você segue? É os seus princípios? É a sua verdade? Ou você segue princípios da internet? Dos coaches da vida, dos pastores da vida. Não estou falando de religião, tá, gente? Dos influenciadores. Quais os princípios? São seus? Honram a sua história, a sua verdade, a sua raiz familiar? Não estou falando de pai e mãe. A raiz familiar, o leito de onde você veio. Que princípios você segue? É seus? Você sabe quais são os princípios? Escreva aí no seu caderno, não precisa falar para mim. 3 princípios que para você é primordial. Eu sei os meus. Eu falo família. Família é um princípio meu. Mas por que família? Tem um porquê, tá? Tem porque eu acredito. É uma das coisas. Ter os seus próprios princípios. Porque quando a gente segue o princípio do outro, é a mesma coisa que plantar na areia. Sim. Pode dar fruto? Pode dar fruto. Mas é sustentável? Tem uma parábola de Jesus, né? A construção na areia, a fundação na areia, a fundação na pedra. Sim. Os seus princípios, quando é seu de verdade, é uma fundação na pedra, indestrutível, porque você sabe a mesa que você senta e a mesa que você sai. Quando os princípios é do outro, é a fundação na areia. Pode virar uma areia movediça com uma chuva. A primeira tempestade desmorona. Então, você vai se alinhando para sentar com pessoas que também têm princípios na pele. Sim. Porque mesmo que os princípios não sejam iguais, eles não vão ser totalmente diferentes. Ah, Max, mas o que é família para você? Pode ser diferente do que é para mim. Não tem importância, mas é um princípio seu. Você vai honrar. Outro assunto que a Max trouxe, muito importante. Saber quem você segue. Jesus, ele é uma luz que você pode seguir, mas você pode se identificar com outro. Não tem problema. Mas leia sobre, tire suas próprias conclusões, sinta se aquilo faz sentido. Não vá pela cabeça do que as pessoas falam. Tem gente que só é o papagaio. Hoje tem muito papagaio digital. Maritaca, né? Printa a mensagem do outro e posta como sua. É de verdade, gente? Máscaras. É falsidade. E tudo que é falso, uma hora perde sentido. Não tem embasamento. E o pior, perde sentido para você mesmo. Você vai sentindo um vazio tão grande porque você não vai se reconhecer. São tantas máscaras que depois você não vai saber qual que é a sua. E eu sei que quando você é de verdade, vai acontecer uma coisa. Pessoas vão se afastar. É solitário ser de verdade no começo. Cara, isso é muito muito solitário muito no começo. Você sente assim um vazio de pessoas. Mas é preenchido aqui dentro. E quanto mais a gente se conhece, você vai ficando menos dependente emocional, menos carente. E aí não é qualquer um que consegue caminhar do seu lado. Exatamente. Porque essas pessoas, elas precisavam de se alimentar desse teu vício emocional. Exatamente. De você ficar ali cheirando o tempo todo, de você ficar exigindo aquilo, porque era uma forma que elas se sentiam engrandecidas, você alimentava o ego dela, né? E um suga o outro, tá? Porque existem... Nós somos sanguessuga e as pessoas também. É o vampirismo energético. Você acredita ou não, mas existe.
E o que acontece? Um alimenta a carência do outro. Comentem aí, hashtag show vampirismo energético. Show vampirismo. E como que eu dou show no vampirismo? Me conhecendo. Como eu falo, só existe amor através do conhecimento. Eu só amo aquilo que eu conheço. Não tem como eu me amar se eu não me conhecer. Aí tem uma frase de Jesus: conhecei as verdades e a verdade te libertará. Mas se você não se conhece, como você vai saber o que é verdade? Eu não sei. Se eu não me conheço, eu não sei o que eu gosto. Eu não sei o que é real. Eu vou seguir o que é dos outros. Aí você vê gente defendendo X, Y, Z, pegando narrativas alheias, matando, agredindo, provocando. Falso, gente. Não é de verdade. Pessoas indo, que nem gado mesmo atrás, de narrativas alheias. Nossa, você falou isso. Sem... Deixa eu pontuar uma Pontua. coisa. Aqui é assim, tá, gente? A gente tem medo de ser cancelado, não. Teve uma pessoa que comentou assim, e agora caiu a ficha do comentário dessa pessoa. Ela falou assim, e eu brinquei com a pessoa, falei assim, vou trazer um boné de uma pessoa pra você usar. Aí a pessoa falou assim, mas eu não acompanho a narrativa, eu crio a narrativa. Eu pensei na hora assim, nossa, que arrogante, né? Mas, gente, a identidade, quem sabe quem de fato tem a essência, ela vai reter o que é bom e ela vai conseguir extrair o melhor daquele especialista, de quem criou uma narrativa. Sim. Mas ela sabe qual que é a narrativa dela. Exato. E você explicando agora, eu entendi exatamente. Eu acho que a pessoa depois vai conseguir me explicar melhor sobre isso, mas eu acho que foi exatamente isso que ela quis dizer. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo e eu não preciso ficar esperando a aprovação do que o outro está falando, qual que é a onda do momento agora do mercado. Exato. Né? Quantas pessoas aí ficaram doentes mesmo, a gente no mercado digital, isso é muito sério, pessoas que adoeceram, e eu fiquei doente também. Por quê? Porque caíram na narrativa de outras pessoas, do que era liberdade, do que era sucesso, do que era realmente ser rico, do que as outras pessoas postavam. Então, por exemplo, muitos postavam, né? Porque você ter sucesso no digital é você provar e comprar uma Porsche. E quanto é o preço de uma Porsche? Não estou falando de dinheiro agora, tá? Tipo, mais de $1 milhão. Não, eu estou falando qual que é o preço que você vai pagar para ter algo que nunca foi o seu sonho, só para ser validado por alguém, porque você ainda não se reconhece. E isso, tipo, quando eu comecei a entender, e eu cheguei aqui, primeiro que quando eu cheguei em Alphaville foi, tipo, tirando todas as expectativas que eu havia criado, né? Porque eu via várias pessoas postando no Instagram, porque eu moro em mansão, e quando eu fui ver, era 20 cabeças morando junto. Aí eu... Gente, tem muito aqui, tá bom? Aí eu falei assim, puta que pariu, acabou. Tipo assim, como assim? Vocês estão vendendo, vocês estão milionários e vocês estão dividindo apartamento e brigando para pagar uma luz com 20 cabeças. E muitos especialistas famosos. Posso ter? A gente não pode citar nomes. Vamos me perseguir aqui. Mas quando eu vi isso, eu falei assim... Vou mudar o podcast, sem papas na língua. Sem papas. Mas, amiga, quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente, era tudo mentira. Qual que é o preço disso? Vocês estão lidando com vídeo, vocês estão enganando. Falar que tem jatinho e nunca ter nem andado, tipo assim, sabe? E até que ponto isso é válido? Você falar que você tem isso, que você tem aquilo, só para tentar ser validado por alguém. Falta de identidade. Tá numa camada que a pessoa ainda não se encontrou. Camada não sabe do afeto. Quem é. Exato. A camada do afeto. A gente falou sobre a camada do afeto. A pessoa é órfã ou infantil ali. A pessoa é um órfão e ela tá desesperada por atenção de um pai, de uma mãe. E aí tá desesperado porque não reconhece o seu pai e sua mãe. Mas eu não cresci com meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo. Gente, minha mãe foi embora, eu tinha 11 anos de idade, meu pai foi embora, eu tinha 5 anos. Mas eu vou ser sempre filha do Gilberto e da Elba. Eu gostando ou não tem como mudar, é isso. Então eu reconheço. Sim. Eu falo pro pessoal, você tá com alguma dificuldade na vida? Tá com dificuldade de fazer dinheiro? Tá com dificuldade de manter o dinheiro? Eu vou dar para vocês aqui 2 frases pro resto da vida de vocês. Só isso aqui, vale milhões. Tá com dificuldade, transição de carreira, de relacionamento com tudo. É 2 frases. Fale para você diante do espelho. Eu tenho pai, eu tenho mãe. Isso te dá uma força, isso vem a força do masculino e do feminino na sua vida, que nada te abala. Não vai ter estelionatário nesse mundo que vai te abalar. Porque quando tentar te vender, falar que você não tem o jatinho, que você não tem a Porsche, que você precisa ter a mansão só em Alphaville. Né, que depois eles vendem tudo. Vende tudo. Nem ficam aqui. Nem ficam aqui. Que você não tem uma Porsche amarela, você não tem uma Ferrari, você não tem um carro com 200 coisas. Deus. Você não fez 10 milhões de lucro. Isso quando não aluga. 10 milhões de lucro. E nem aí quando você vai ver o faturamento lá da pessoa, realmente, né? A pessoa tá fazendo 10 mil.
com custo. Mas é fácil, gente. É fácil eu colocar lá na Hot e falar, olha aqui, ó, editei, tô fazendo 50 milhões. Né? No finalzinho tá... Você tem identidade. Eu tenho pai e tenho mãe. Será que eu preciso realmente seguir essa narrativa? A gente não está falando que não é contra mentores, até porque nós somos também, todo mundo é. A gente não está falando que a gente não possa pedir ajuda, que a gente não possa ouvir. Sim, eu posso, eu compro mentorias. Eu acabei de sair de uma mentoria, por isso que eu estou aqui. Mas eu não falo sim para tudo. A gente tem que ser crítico. Isso que a pessoa está falando tem a ver com o meu propósito, com a minha verdade? Sim, ok, vou pôr em prática. Bom, esse caminho não é para mim, mas é para o coleguinha. Parabéns, coleguinha. Eu vou pegar aqui e vou transformar nisso aqui. Ok, tá tudo bem. Vamos aprender a ser crítico. Aprender a analisar o que te serve é bom, né? E o que não te serve. Você vai calçar o sapato do outro, você calça 40 e o outro 36. Como é que você vai acontecer com o seu pé? Vai te machucar, vai te causar dor. O outro tá vivendo a vida dele, porque o sapato é para ele. A narrativa é dele. E tá tudo bem. Vamos parar de ser fã da história dos outros e ser fã da nossa própria história? Mais uma coisa que a Max trouxe aqui que a gente conversou sobre ingratidão. O quesito da ingratidão. O salvador, que eu falo que é uma vítima disfarçada. Esse era o meu maior problema. problema. Vou te ajudar, fulano, eu vou tirar tudo. Eu tô tirando da minha boca, eu tô tirando da minha casa pra te dar. A pessoa recebeu. Lógico. Se eu tô precisando de ajuda e alguém vem me dar de graça, eu vou falar assim, eu não sou tonta. Eu não sou, né? Eu vou aceitar. Falo, Max, te dou R$1 milhão aqui só. Você vai falar não? Você vai falar sim, sua mente é próspera. Sim, eu vou aplicar. E aí depois eu viro e falo assim, ajudei tanto a Max, dei R$1 milhão pra ela, tirei da minha boca pra ela e hoje ela nem fala comigo, ela é ingrata. E eu te cobro isso, vou falar de você pra todo mundo. Por quê? Tem 3 coisas aí. Primeiro, que eu fiz pelo meu ego, porque eu quero me sentir útil, vista e elogiada. Segundo, eu dei mais do que era possível, eu tirei de mim. Se eu tiro de mim e dou pro outro, quem tá ficando sem? Sou eu. E aí eu quero preencher. E eu quero que ela preencha com o quê? Serviço. A gratidão, nesse quesito, é um serviço, é uma algema. Eu tô tão carente que eu preciso que ela fale toda hora pra mim, ai, como você me ajudou, como eu sou grata a você. É um sugando o outro. E eu dei mais do que deu pra ela aguentar. Quando a gente dá mais que o outro suporta, o que acontece? O outro vai embora. Ele vai embora. Isso serve em relacionamento afetivo, relacionamento com filhos, relacionamento empresarial, sociedade. Se eu dou mais que o outro pode aguentar e o outro, ele se respeita, ele vai embora. Não suporta, não suporta. É a mesma coisa do sapato. A Max calça 37, eu dou 40, o que vai acontecer com o sapato? Vai sair do pé. E que você vai ficar com aquele sapato te machucando? Não, você vai procurar o que é bom pra você. Então vamos parar disso. Ai, fulano é tão ingrato. Ai, fulano é tão... Será que não é você que é tão carente que quer a gratidão do outro? Porque ou você faz de coração ou você não faz. Se você fez porque você quis. Ai, mas eu não aguento ver a pessoa sofrendo. Porque você quer salvar porque você tá carente. Ninguém tá pedindo a sua ajuda, você não é Jesus. Como diz minha parte, você é doido, cuide da sua vida. Não, e isso faz muito sentido, porque teve alguns momentos da minha vida que isso era muito recorrente, de eu me sentir dessa forma lesionada, como se, tipo, as pessoas arrancassem um pedaço de mim, literalmente. Eu me sentia dessa forma, roubada. Eu falei assim, até que ponto isso realmente é verdade? O que me motivou a estar com essa pessoa também? O que eu queria em troca em relação àquilo? Em qual momento eu estava da minha vida quando eu estendi a minha mão, quando eu abri as portas da minha casa para fulano? E aí eu comecei a entender as minhas motivações por detrás. E aí quando eu fui ver, eu não fui tão boazinha assim. E aí é uma coisa que poucas pessoas estão preparadas para essa conversa, abrace as suas sombras. Todo mundo tem uma sombra. E quando eu comecei a entender as minhas sombras, de tipo assim, opa, peraí, eu queria realmente ser validada. Eu queria mostrar para as pessoas que eu realmente sou empática. Sabe, eu quero ser eu quero ser reconhecida como uma boazinha. E por isso que o boazinho só toma no rabo, entendeu? É literalmente isso. Por quê? Porque você, eu costumo dizer que é uma falsa ajuda. Uma falsa ajuda. E aí você se sente machucado, se sente triste, chateado, porque você não ajudou de verdade, não foi genuíno. De alguma forma você estava fazendo por você, entende? E não pelo outro. E aí isso que você falou é perfeito. O afeto, quando ele é dado demais, isso até em relacionamento afetivo, né? Eu aprendi muito isso. Se, por exemplo, falar do meu amor, inclusive Guilherme. Noivíssima aqui, tá, pessoal?
Ele vai ver esse podcast depois, então quer dizer que você é muito especial pra minha vida. Mas, por exemplo, se o Guilherme ele tá me dando até aqui, se eu tentar passar pra cá, eu vou afastar ele. Exato. Então, se ele tá me dando até aqui, ou eu dou até aqui, ou eu fico aqui. Entende? Por quê? Porque eu tenho que entender o meu lugar nessa relação. E aí, quando a gente começa a ficar a mais ou a menos, e não respeita o momento do outro, né? Igual, por exemplo, a Michelle agora tá com dor, ela quer ficar na dela. E eu vou ficar, ai, Michelle, vem cá, que não sei. Pelo amor de Deus, deixa eu respirar, dá um tempo. É porque ela é grossa, é porque ela não gosta de afeto, é porque ela não é carinhosa. Não, ela só tá no tempo dela. Ela gosta de afeto, ela é uma pessoa carinhosa, mas agora não é o momento. E aí é onde eu preciso ter o quê? Discernimento, né? Para se sentir ofendido com qualquer coisa. Exatamente, muito bom. E aí, Muito bom mesmo. a gente fala do adulto infantilizado. O adulto infantilizado, ele se dói com qualquer coisa. Gente, a gente não tá falando que não existam pessoas ingratas. Existe. Sim. E aí, o que você faz quando você encontra a pessoa ingrata? Tá bom, segue o seu destino. E o quanto disso também, eu fico pensando, não é a gente querendo chamar a atenção dos nossos pais. Porque por diversas vezes que eu me endividei, que eu falei, nossa, que pessoa ingrata, eu tirei dinheiro para ajudar essa pessoa. Eu só queria chamar a atenção da minha mãe. Exatamente. Eu não conseguia ter uma gestão boa financeira, me endividava, colocava o meu dinheiro onde não deveria mesmo, para chamar a atenção da minha mãe. Exatamente. Isso, tipo, aconteceu muito tempo na minha vida, sabe? E aí, que bom que essa ser humana aqui, ó, ajuda a gente com isso também, né, Michelle? As constelações revelam muito isso. Da gente não curar a parede que tá rachada, mas a raiz. Teve uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que eu queria que você falasse isso, que depois eu quero até compartilhar com as pessoas a respeito, que você falou sobre quando a pessoa ela não consegue fazer o dinheiro, ela não consegue gerir, que é em relação ao pai e à mãe, porque eu vivi isso por muito tempo na minha vida. E quando você falou, eu falei, cara, como que isso é real? Quantas vezes eu queria ter chamado a atenção da minha mãe, sabe? E aí, por isso, eu entrava em tantos negócios, Michelle, que não fazia sentido algum. Eu perdi todo o meu dinheiro, gente. E aí, eu voltava, tipo, pra aquele lugar e eu ficava em posição fetal. Fetal. Pra, tipo, como se eu quisesse voltar pro útero dela. O útero dela. Porque o útero é a nossa primeira casa. É a casa, eu falo que é a casinha do bobinho lá, né? Não tinha teto, não tinha nada. Tava no número 0. Sim. Tem uma musiquinha assim, infantil, né? Que fala a casinha. Casa do bobo número 0. O útero é nosso primeiro lar, né? E em relação à prosperidade financeira, mas em todas as prosperidades, mas vamos falar aqui da prosperidade financeira. O pai, patriarcado, pátria, patrimônio. O que é o masculino? O masculino é fazer e a caça. Mulheres e homem, tá? Nós carregamos tanto feminino como masculino. Então, quando a gente está trabalhando, quando a gente está fazendo dinheiro, quando a gente está realizando um projeto, é a energia masculina, então a gente faz. Tem gente que tem a facilidade de fazer dinheiro assim, ó. Maravilhoso, maravilhoso. Convencido. E aí, quando chega na parte de gestar, aí fala, Michelle, mas o que é gestar dinheiro? A pessoa fala, o que é gestar? Gestar é fazer aquele dinheiro multiplicar. Como que? Existem várias formas. Você pode fazer um investimento, você pode comprar uma casa, alugar, você pode guardar debaixo do colchão, não importa a sua estratégia. Mas o dinheiro ele fica, ele se sente prazeroso, é o lar. E o lar é materno, a casinha, o primeiro útero. Então o dinheiro ele mora com você, ele está ali. Quando a gente está bem resolvido com a mamãe, quando a gente está bem resolvido com o papai, a gente faz e a gente gesta. Às vezes você fala assim, nossa, mas aquela pessoa ela vende ovo e ela é milionária. Tem um bilionário aí que vende ovo, lá do sul. Aí fala, mano, o cara vende ovo? Ele vende ovo. E ele é bilionário, tá, gente? Não é mili, é bilionário. Vendendo ovo. Provavelmente o gestar dele tá ok. E o fazer também. Não importa a profissão que você tem. Eu falo, gente, dá para ser bilionário sendo manicure, mecânico, cabeleireiro, médico, advogado. Não é a profissão, é a sua energia. Ah, e como que eu me dou bem com meu pai e com a minha mãe? Eu tenho que ir lá fazer as pazes? Aqui e aqui. Honrar. Como que eu honro? Eu respeito a história deles, só pertence a eles, não pertence a você. Para de querer ser maior que seus pais, para de querer ocupar o lugar. Se você ocupa, vamos pegar aqui, ó, que eu gosto de visualizar. Vou pegar esses dois aqui, o verdinho e o azulzinho, vai. E esse aqui. Papai e mamãe. Eu acho que eu sou maior que meu pai e que minha mãe. Olha eu aqui grandão. Sou maior que meu pai e que a minha mãe, ocupo o lugar deles. Ó, eu vou ficar em cima. Como que eu vou pra frente viver a minha vida e como que minha mãe vive? Vive em cima? Não vive, gente, nem papai nem mamãe. Você ocupa o lugar. E a sua vida tá como?
dando tudo errado. Você não para em relacionamento, você não para em emprego, sua vida não prospera em nada. Sim. Aí você fala o quê? É maldição. É culpa dos outros. Eu não tenho sorte. Aí só reclama. Aí vira o muro das lamentações. E aí você atrai quem? Mais pessoas lamentando. Aí vira o quê? Uma egrégora da lamentação. E tudo vai acontecer na vida daquelas pessoas. Tudo é errado. Porque tem que dar. Porque você tem que honrar aqui. Você vai honrar. Ou você vai honrar para prosperidade, ou você vai honrar para não prosperidade. Você que sabe. Porque você está ocupando esse lugar que não é seu. Cuide da sua vida. Por isso que eu falo assim, ó, Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Por isso que se cada um cuidar de si, ninguém fica descuidado. E aí, quando você fala, poxa, minha mãe pode ser uma narcisista, meu pai também, os dois são narcisistas, mas eu olho para eles, os dois são maiores. Eu respeito a história do meu pai e respeito a história da minha mãe. O caminho se abre para mim. Mas o meu pai judiava muito da minha mãe. Mas sua mãe escolheu ele, gente. Se seu pai não tivesse os defeitos que ele tem, a sua mãe não ia se interessar por ele. Exatamente com os defeitos que ele tem, com a qualidade que ele tem, que sua mãe olhou para ele. Ela gostou disso. Mas ela gostou de sofrer? Não, ela alinhou essa energia. Era exatamente o que precisava para que você viesse ao mundo. Então olhe para essa história e respeite. Não te pertence. Você não vive esse casamento. Você não vive essa história. Viva a sua. Mas minha mãe é narcisista. Honre. E não quero dizer que honrar, você tem que ficar aqui, ó, no colinho da mamãe. Mãe, querida mamãe, eu honro a sua história, eu respeito você, eu peço a sua bênção, mas eu sigo o meu caminho. Isso aqui é uma constelação, ó. Faça. Olha para sua mãe, aqui, não precisa ir lá na cara dela e falar, mãe, que nem um bebê chorão, Kiko. Que tem de adulto sendo Kiko, mamãe. Pelo amor de Deus, gente. A sua mãe te deu tudo que precisava, a vida. Você não precisa devolver. Não tem como devolver a vida. Ela já te deu tudo que você precisa, a vida. O que você faz com ela é problema seu, não é meu. O meu filho falou assim pra mim, ó, mãe, eu falei pra ele, Nicolas, vou falar o nome dele, tá tudo bem. Nicolas, você precisa resolver o negócio do seu transporte. Passou um mês ele não resolvendo, eu falando com ele. Aí ele ligou lá na escola, tá, mãe, fala aí. Filhinho da mamãe. Alô? A moça falou, mas tinha que ter ligado, tinha que ter vindo aqui. Eu falei, sim, eu pedi pra ele falar. Aí resolvi. Aí ele falou, mãe, me desculpa por ter demorado por resolver. Eu falei, filho, não me afetou em nada. Eu continuei seguindo a minha vida. Quem foi a pé um mês foi você, não foi eu. Não mudou em nada a minha vida. Eu continuei pegando meu Uber, continuei resolvendo a minha vida. Quem sentiu na pele indo a pé foi você, não foi eu. Pra mim tava tudo bem. Por eu ser sua mãe, eu quero o melhor pra você, mas você não quis o melhor pra você. Então você ficou seguindo. Aí ele, mãe? Eu Tá resolvido. Sexta-feira, ele já tá indo de ônibus. Mas se ele quisesse ficar um ano indo a pé, como você é ruim, é perigoso, é isso, é aquilo. Problema seu, faça diferente com seu filho. Com meu filho, cuido eu. Chore, tem um muro lá. Melhore, hashtag melhore. Hashtag... Gente, eu não critico criação de ninguém, educação, cada um dá o seu. Faça diferente pro seu filho. Pro meu filho, essa foi a informação que eu dei. Pra ele entender que o que afeta ele, só afeta ele, não me afetou. Ele não precisa me pedir desculpa, porque eu não mudei mesmo. Eu deixei claro pra ele, é a sua vida, né? Então a gente tem que olhar pra gente e falar, poxa, meu pai já me deu a minha vida, minha mãe já deu a vida, o que eu faço com ela é problema meu, mas eu honro a história deles. Por quê? A mamãe dos defeitos que ela tem, o papai com os defeitos que eles têm, eles se olharam e falaram assim, olha, a gente dá certo, vamos ficar junto, eu gosto dos seus defeitos, você gosta dos meus, mas eles só brigam. Eles estão bem assim, mas eles se separaram, tá tudo bem assim também, é problema deles. Cada um com sua escolha, né? A gente só tem o dever de honrar, e quando a gente honra, a vida se abre. É bíblico para quem acredita na Bíblia. E para quem não acredita, também problema seu, porque as leis estão aí, segue se quiser. Na verdade, não segue se quiser, elas estão e você tem que seguir. A gravidade não se preocupa. A gravidade não se preocupa se você gosta dela ou não, se você acredita ou não. Ela tá agindo ali plenamente. É que nem eu com meu filho. Você tá indo a pé, você tá indo de ônibus, eu tô aqui pleno, não tá me afetando. Agora pule de um prédio para você ver se a gravidade não vai agir. Ela age, é assim a vida. Sim. Vamos lá, né, Max? A gente fala demais. Max, eu quero que você conte pra gente como foi o seu processo de se tornar multi-empresária. Como que foi ali, quando você deu start e falou assim,
é isso. Como que foi se abrindo no decorrer da sua vida? Que a gente sabe que tudo teve um processo. Sim. Quero que você conte um pouquinho pra gente o processo. Primeira coisa que eu tive que entender, e eu só entendi isso depois de ter feito um investimento errado que me fez quebrar pela primeira vez, porque eu sou uma pessoa muito ousada, então eu não tinha medo, mas a falta de medo não quer dizer que você tem que ter ausência de prudência. E eu levei tempo para aprender isso. E eu lembro, Michele, que nesse processo eu sempre quis assim realmente dar certo. E eu sempre olhei para mim como uma pessoa que dava certo. Eu nunca me vi de outra forma, tipo, dando errado, sabe? Eu nunca me vi retrocedendo. Igual tem pessoas que falam assim, mas você não tem medo, né? De, nossa, você saiu da casa dos seus pais, você tá indo para um estilo de vida totalmente diferente, é muito mais caro, você tá sozinha. Eu nunca me vi de outra forma. Então, tipo, se eu tô aqui, eu suporto isso e eu sei que as oportunidades vão vir para mim. Só que, dentro dessas oportunidades vão vir para mim, eu tive que aprender uma coisa muito importante. Isso levou tempo. E eu vou te falar isso aqui agora, tá? No canal da Michele, que pode ter certeza que eu acredito que vai mudar a sua vida. Nem toda oportunidade que vem pra gente é pra gente. Porque quando a gente está em movimento, é normal, você está em movimento. Então você vai ser bombardeado de oportunidades todos os dias, todas as horas, todos os momentos. E aí quando você olha e sabe exatamente qual que é a sua Roma, qual que é o teu império, para onde você está indo, para o que você veio, para o que você nasceu, você começa a aprender, dizer não para outras oportunidades que não estão te levando para a sua Roma, que não estão te levando para o teu império. E quando eu entendi isso, eu realmente consegui, por exemplo, hoje todos os meus negócios eles se conversam. Antes era tudo muito assim, separado, muito... Por exemplo, eu tinha uma hamburgueria como se fosse em Osasco e uma loja de roupa aqui em Alphaville. E tipo, eu não entendia de nenhum dos dois mercados. Não tinha entendimento nem estudo. Mas por quê? Tava na pandemia, eu estava voando no digital, fazendo dinheiro bem. Aí o pessoal quase quebrando. Quer comprar? Max, compra isso. Opa, oportunidade, eu não posso perder. E quem disse que todo quanto é tipo de oportunidade era pra mim? Eu precisava manter o quê? A constância mediante a minha Roma. Mediante o meu império. Qual que é o império que eu quero construir? Qual que é o legado que eu quero deixar? É levar o quê? Transformação, liberdade para a vida das pessoas, autoconhecimento. Então, por que eu vou abrir uma hamburgueria? Eu posso fazer isso lá? Sim. Mas é coerente com o que eu quero aqui? Sabe? Então, eu acredito que hoje, se eu tenho construído, o pouco que eu tenho construído, e mediante tudo aquilo que o Senhor já me prometeu também, eu tenho muita fé nas promessas de Deus sobre a minha vida, eu olho para tudo isso e eu falo assim, eu entendi que nem tudo é para mim, mas hoje o que eu aceito na minha vida é o que o meu intelecto permite eu ter, é o que as minhas crenças permitem eu ter e aquilo que eu entendi ainda que eu sou. Então, hoje eu sou muito mais maleável, eu não sou mais aquela pessoa que, tipo, eu sou a dona da razão, só eu tenho a clareza e a certeza de tudo. Não, eu penso agora dessa forma, eu acredito nisso sim dessa forma, mas eu estou em evolução, eu estou buscando o meu caminho da consciência. Eu adoro esse nome. Então eu acho que tem muito a ver com isso, sabe, Mi? Realmente a gente buscar olhar para dentro. Novamente, eu acho que tá tudo aqui. Então, se tem esses vários nichos, todos eles hoje se conversam, né? Porque aí é uma hub, hoje a gente achou um nome legalzinho, bonitinho, chique, para dar ali pro que a gente faz. E dentro dessa hub a gente tem as mentorias, tem curso, tem treinamento, enfim, tem um podcast, mas tudo isso se conversa. E o principal, muitas pessoas acham que quem trabalha por um propósito ou vive por um propósito não precisa ter um capital digital, não precisa ter um lucro. E eu quero honrar a vida da Isis aqui, porque quando eu comecei os nossos projetos, que era realmente levar consciência para mais pessoas, falar para mais pessoas, conversar com mais pessoas, ela falou assim, e o lucro? E o lucro? E hoje você às vezes tá frustrada no seu trabalho, porque acha que esse falso amor, essa falsa ajuda, tá se mascarando com esse aspecto de salvador. Eu vou salvar o meu chefe, eu que vou salvar o meu marido, mas você não olha para você e pensa, em qual momento eu vou lucrar? Porque você não se acha merecedora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E quando eu comecei a olhar para os meus negócios dessa forma, de realmente lucrar, eu tô fazendo o que eu tô fazendo, mas isso aqui pode rentabilizar. Isso aqui deve rentabilizar. O dinheiro é bom, ele é limpo, ele é honesto, ele é louvável. Entende? Ele é o meu servo, não sou eu que sou serva dele. Então eu posso ter o dinheiro, né? E aí quando eu comecei a entender tudo isso, aí os meus negócios começaram a prosperar. Porque eu coloquei a minha mãe no lugar dela, eu parei de olhar e pensar que eu que tinha que salvar a vida dela. Toda vez que ela se afundasse em dívida, eu era responsável. Eu comecei a entender. Eu tenho um pai, eu tenho a mãe.
Mas a minha mãe, ela é responsável pelas coisas dela, pela vida dela. Mãe, eu te amo, mas você vai até aqui. Eu aqui, né? Exatamente. Então tudo isso ajudou, assim. E realmente, novamente, olhar pra dentro. Porque só foi possível através disso, sabe? Vocês gravaram isso, guardaram, salva para os momentos que você tiver dúvida. Olha só a inteligência mental, emocional e espiritual dessa pessoa. Olha que incrível. Pessoal, olha só. Muitas vezes a gente olha e fala assim, foi fácil para fulano, é simples. E pode ser. Eu falo assim que eu gosto das coisas simples. Eu sei que as pessoas, mas a vida é complicada, é difícil. Tá bom, a sua. Eu quero... Cara, podia fazer muito meme nesse vídeo hoje. Corte rápido, Tramontina. Se não fizer pro YouTube, eu faço pro Rios, eu prometo. Ai, gente, eu falo assim, porque eu sou amável, mas às vezes a gente precisa de um chacoalhão. E claro. isso que eu tô falando não é pra vocês, não. Tipo Eu falo Pedro, pra mim. Corta a orelha. Eu falo pra mim. Eu falo, gente, quantas vezes eu falo assim, nossa, mas isso é tão difícil. Aí eu respondo pra mim, pra você, pro fulano tá sendo muito fácil. Pra você tá sendo difícil, você tá pondo tanto empecilho em prosperar, que vai ser difícil. Mas nem tudo na vida é fácil. Pra você, se você já entra com uma mentalidade, olha o que a Max falou, de vai dar certo, a gente não tá dizendo que não vai ter dificuldades. Porque a vida, ela é movimento, tem momentos que a gente não sabe o que fazer. Por isso que existe a mentoria. E tá tudo bem. Gente, a gente não é senhor da verdade. Estamos aqui. Quantas coisas eu não sei, e o que a Max falou, neste momento, a minha consciência é essa. Amanhã eu posso ter outra consciência e falar, nossa, tudo aquilo que eu falava no passado de um monte de bobagem. Sim. Tem vezes que eu converso em casa e falo, gente, que bobagem que eu falava, que monte de abobrinha. Mas era aquela consciência e o respeito àquela Michele, porque aquela Michele me trouxe até aqui. E hoje eu tenho essa consciência, esse caminho que me leva ao outro patamar, ao outro caminho. Eu gosto às vezes de ver umas lembranças do Facebook, do Instagram, e eu tinha postado uma frase, mas eu não achei aqui. E aí, essa frase, ela falava basicamente que quando eu não gostava de alguma coisa, eu simplesmente ignorava. E aí, isso foi há 13 anos atrás. Eu tava com 13 anos, que agora eu fiz 26 anos. Oh. E aí, eu olhando aquilo, eu falei assim, gente, como assim? Quando eu não gosto, eu simplesmente ignoro? Não, quando eu não gosto, eu me posiciono. Exatamente. E aí eu falei, como que a nossa... E ali eu tava cheia de si, de muita certeza, de muita clareza. E aí eu falei assim, gente, olha que incrível. Eu consegui entender que há 13 anos atrás eu pensava daquela forma. Pra mim, eu estava certo. Se eu não gostar, eu tenho que ignorar. Mas eu ainda estava agindo na dor. E aí a minha consciência de hoje não me permite pensar dessa forma. Se eu não gosto, eu vou me posicionar. Exatamente. E ainda que esse posicionamento seja de afastamento, mas eu me posiciono. Exatamente. Se o sapato não serve, você continua calçando e se machuca, você tira. Sim. Se posicionar. Eu falo que quando os bons não levantarem e se posicionar, os maus vão continuar. E não tem problema você não concordar comigo ou com fulano ou com ciclano. É bom. Eu estava num podcast que a pessoa falou assim, eu não concordo com muita coisa que você fala, mas eu te respeito. Eu falo, também te respeito. E que bom que você não concorda. E eu também não concordo com você. É sinal que a gente tem uma troca, tem uma conversa. E que bom que a gente não se concorda, mas que a gente se respeita. É sinal de amadurecimento. Ninguém aqui eu ia zoar, mas eu não vou zoar. Vai dar cadeirada. A gente já foi. Eu não concordo com você e vou te dar uma cadeirada. Eu vou falar que você não é homem, que você não é mulher. Tá? Até porque eu não sei. Cada um é o que quiser. Você pode ser uma planta. Problema seu. Não tem nada a ver com a minha vida. Seja uma briófita, só não enche o saco. Eu me conheço, o que você é problema seu. Não mexa com quem eu sou. Tem a minha frase que vocês sabem, né? Caminhe sempre pelo caminho da mansidão, gente. Seja gentil, sirva. Isso que você falou é servir. O que é servir? Eu tenho o meu momento... Aqui, o podcast e outras coisas, que é o momento de servir. Mais dinheiro é tempo. E tempo é vida. Eu não vou ficar 10 horas dando uma mentoria de graça para uma pessoa que nem vai pôr aquilo em prática. Porque o que vem de graça, gente, muitas vezes a pessoa não valoriza. Eu vou dar o meu tempo, porque eu tenho a síndrome da salvadora. Vou deixar de estar com a minha família, de fazer isso, de fazer aquilo. Às vezes de não fazer nada, porque não fazer nada também é bom. É o ócio produtivo, a gente já falou sobre isso. Para estar ali, te ajudando, né? Tô te dando mais do que você pode aguentar.
tô tirando de mim, aquilo vai se tornar um vazio, vai se tornar cansado. Um peso, né? Físico, mental e espiritual, porque vai sugar a minha energia, no outro dia eu vou estar cansada, sem vontade de viver a minha própria vida. E aí eu não cobro por isso, porque eu sou boazinha, eu vou fazer de graça. E vem vítimas, tá, gente? Você começa a posicionar, vem gente, eu tô morrendo, eu tô me separando, ele tá me traindo, ela tá me traindo, eu tô nas drogas, eu tô nisso, eu tô aquilo. E eu pergunto, caos do caos. Você quer resolver? Quero. Tá bom. Entre aqui no meu Instagram, segunda-feira às 21h, e eu vou te dar uma oração. A pessoa aparece? Nunca, porque ela não quer ser curada. Ela quer que curem. Tem uma frase na saúde que fala assim, a maioria dos pacientes não querem a cura, eles querem ser curados. É que nem paciente que não quer emagrecer, ele quer ser emagrecido. Ele quer uma pílula, um remédio que dê pra ele, que ele faça assim, eu não quero o processo de me tornar milionário, eu quero que você me dê 1 milhão. E eu falo pra você, se eu der 1 milhão pra cada um de vocês, vai acontecer o quê? Primeiro vão reclamar, mas só 1 milhão já é reclamação, já é vítima. Mas só 1 milhão, cara, você não tinha nada, eu te dei 1 milhão, você ainda tá reclamando. Mas você me deu em notas, por que você não fez um Pix? Olha só. Mas você fez um Pix, o governo vai comer o imposto. Por que você não me deu em notas? Só escassez. Aí o outro vai falar assim, então eu vou comprar uma Porsche. Vou manter come feliz. Vou dar uma festa, vou chamar todos os meus vizinhos. Vou comprar uma mansão em Alphaville. Não vai, tá? Porque 1 milhão você não compra. Já tira essa ideia, você não vai comprar uma mansão em Alphaville. Com 1 milhão você não compra. Mal você compra. Eu compro em Osasco, ali você compra. Mas se entrar 20 cabeças, né? Se entrar 20 cabeças, 20 milhões compra. Eu falo assim, gente, com esse sarcasmo, não é pra desmerecer ninguém, não. É pra levar de uma forma de humor. Porque é assim que eu falo comigo. Eu olho pra mim no espelho e falo, gente, é difícil. Nossa, é muito difícil fazer live. Pra mim é. E vai ser sempre. Até o dia que eu falei assim, poxa, e se eu tentar? Vou tentar. No primeiro dia eu não gostei. Falei, nossa. No segundo dia eu parei de ser perfeccionista, porque perfeccionismo também é um vitimismo. É o que tem. Eu fiz desse jeito. Agora tá uma máquina, tá aqui vai comigo, gostar. daqui a pouco tá com outro. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar e tá tudo bem também. Que bom que tem opositor. Só tem opositor quem se movimenta. Sim. Quem tá se posicionando. E a gente tá num plano cartesiano. Existe a luz e existe a sombra. Se você é luz, você vai produzir sombra. Existe. E assim, como diz um colega meu, os haters é bênção, porque eles divulgam o seu trabalho. Eu nem leio, nem pensar que você vai criticar meu trabalho que eu vou ler, eu não vou perder 1 minuto da minha vida lendo o que você escreveu, se for pra falar mal. Se for um elogio, se for, como diz o pessoal, uma crítica construtiva, também não. Pra mim é igual papel higiênico. Não vem com crítica construtiva porque não serve pra nada. Só critica quem não faz. Agora, se for um conselho de quem faz, de quem vem, sim, igual a Max me dá conselho. Mi, faz assim. Ok, Max, eu vou te ouvir porque você se posiciona, você faz, você é um exemplo pra mim. Agora vem o Zezinho da esquina, que nunca abriu um microfone, que nunca ajudou ninguém. Eu não gostei da sua live. Papel baseado higiênico. em quê? Eu falo papel higiênico. A pessoa quer? Não, a sua opinião é um papel higiênico. É um guardanapo. Não é válido pra mim. É válido pra quem quer ouvir. Se você ouvido é pinico. gravar. Eu filmei aqui. Você acabando aqui, gente. Se seu ouvido é pinico, escute. Gente, não escute crítica construtiva. É só gente que não faz. Pode ver, observa. Quem não faz fala, eu posso te dar uma crítica construtiva? Não. Não. Quem realmente quer te ajudar, que é uma pessoa que tem embasamento, ela não vai nem criticar, ela vai te dar a solução. A solução, um conselho. Ela vai resolver o problema. Ela Não, mas ela resolve vai o resolver problema. o problema. Ela vai falar assim, poxa, Michelle, eu vi que você tá gravando live, mas deixa eu te falar, quando você for fazer, compra um microfone de lapela, amiga. Tem um do Mercado Livre que eu vi, poxa, tem até um custo-benefício, porque isso vai fazer o seu áudio sair melhor. Eu gosto de te acompanhar, o áudio é diferente. Agora aquela pessoa que, tipo, mano, sinceramente é papel higiênico, gostei dos termos. Gostei, é papel higiênico. Pra que serve papel higiênico, gente? Corte rápido. Pá, é pra isso, só pra encher o saco. Só escuta se seu ouvido for pinico. O meu abençoado foi feito aqui por Deus. Minha mamãe e meu papaizinho dedicaram ali uns minutos pra fazer. Minha mãe me gerou por 9 meses. Não é pra eu ouvir qualquer besteira. Tá certo. Né? Aprender a se blindar também. Aprender a se blindar, porque, gente, conselho a gente tem que ouvir. A gente não é melhor que ninguém. Existem pessoas que já passaram pelo processo. Se você é inteligente, você escuta essas pessoas. Se esvazie. Sai da arrogância também. Sim. Poxa, eu pago e respeito o trabalho do outro. Eu falo assim que não existe nada caro pra mim. Nossa, rica, burguesa, safada. Sou, graças a Deus.
Mas é o preço. Ou eu tenho para pagar, ou não tenho, eu não desmereço o trabalho de ninguém. Se a Max fala assim, minha mentoria é 50 milhões de reais. Eu falo, que bom, Max, que você é próspera. Neste momento, eu não tenho, mas eu vou ter. Esse não é o meu momento e te agradeço. Aí você fala, eu entendo que não é o seu momento, mas tem aqui uma outra que vai te ajudar, uma outra possibilidade, que é R$1. Você pode R$1? Sim, Max, eu posso. O que isso demonstra? Vontade. Eu não estou buscando ser curado, eu estou buscando me curar. Eu estou buscando dar os passos. É um passo de adulto, seja adulto. Não seja o Kiko, pelo amor de Deus. Depois vai sair dando cadeirada nos outros. Ai, gente, eu vou ser cancelada em algum momento. O que tinha nessa água? Eu vou ser cancelada em algum momento. Continua, não tô falando o nome de ninguém. O que tem na água? Me dá também. Alegria, vamos lá. Mas o que eu falo com humor, porque o humor, ele é uma alta vibração. E a gente tem que levar a vida com humor. Às vezes eu falo, que cagada que eu fiz. Eu fui muito pinicona nesse momento. A gente erra. Max, vamos lá. Pra gente continuar. Max, fala pra gente a sua rotina de mulher, noiva, multi-empresária, chique. Conta aí pra gente um pouquinho. Uma coisa que eu gosto muito é de dividir a minha agenda. Eu levei um tempo para aprender o que realmente funcionava mais para mim. E um dos métodos que hoje eu utilizo que mais funcionam para mim é, por exemplo, assim, na segunda-feira eu dou atenção somente para esse modelo de negócio. Na terça, para somente outro modelo de negócio. E aí eu separo o meu dia por blocos. Então, por exemplo, na parte da manhã, que é o momento que eu tô mais energizada, por exemplo, de noite, vocês vão ver aqui que eu já tô ficando mais cansadinha. Após 6 horas, eu já não sou mais a mesma Max que acorda ali, tipo, 5 horas e tudo mais, uau, yes, vamos vencer. Não. Aí o que eu comecei a fazer? De manhã, como eu tô mais energizada, eu foco somente no estratégico, em coisas que exigem mais da minha mente, de pensar e tudo mais. Ao longo do dia, eu vou mais pro operacional ou pro tático, enfim, falar com o time, conversar, dar atenção pro cliente. E pra mim, hoje, o que mais funciona é isso. E aí, sábado e domingo também eu não trabalho mais. Foi algo que eu precisei realmente colocar e estabelecer limite. Então, por exemplo, antes, se o cliente mandasse mensagem meia-noite, 1h da manhã, porque era o horário que ele estava disposto a conversar, o que ele podia conversar, tá tudo certo, lindão. Só que o meu horário vai ser entre, sei lá, 1 até 10 da noite, 9 até 6, cada um tem o seu horário, tá? Mas, por exemplo, eu coloquei esse limite para mim mesmo, porque hoje muitos empreendedores, pessoas que estão começando, eles ficam desesperados, achando que, ai meu Deus, eu vou perder o cliente e tudo mais. Só que é esse teu desespero que faz o cliente ser afastado mesmo, porque você está entregando mais do que ele está pedindo, entende? E isso também afasta o teu cliente. Então, hoje, na minha rotina, o que funciona para mim? E aí, cada um tem que entender o que de fato funciona para si. Hoje a gente tem uma metodologia que ajuda também você entender o teu estado atual para te levar para esse lugar desejado e encontrar essa agenda aí extraordinária que você quer ter. Mas para mim hoje o que funciona é separar por dia cada empresa, cada tarefa. E aí outra coisa que eu faço que deu muito certo, que para muitas pessoas pode parecer ser maçante, mas que para mim deu certo, muitos ainda talvez podem não aplicar, é o dia de atendimento. Então eu passo o dia inteiro atendendo e aí depois ao longo da semana eu já tô livre daquele tipo de tarefa. Porque, você concorda comigo, Mi? Quando a gente trata com outras pessoas, tem a questão da energia, então tudo isso. Só que aí eu deixo sugar somente aquele dia. Então vai me sugar só na quinta-feira, porque o resto da semana eu vou fazer outras atividades. E aí, geralmente, o que eu comecei a fazer? Como às vezes tem muitos atendimentos, e a gente às vezes tem alguns que variam de 15 em 15 dias por causa de mentoria, eu coloquei eles quinta e sexta. Porque vai sugar ali, vai sugar até o talo. Vai ser bem e tudo mais. Mas sábado e domingo eu já tô com a mente sendo oxigenada. É onde eu vou pra natureza, me reconecto, passeio, fico em casa. Tenho o meu tempo ósseo mesmo, assim. Então, pra mim, hoje funciona muito dessa forma. Não tô falando que é o melhor caminho ou que é certo ou que é errado. Cada um tem que ver o que é melhor pra você. E outra coisa que eu faço muito, que me ajuda, é colocar tempo pra finalizar cada tarefa. Por causa do TDAH. E aí, se eu não coloco, se eu não utilizo ferramentas, né, como o Google Agenda, ferramentas simples, Todoist, enfim, Asana, coisas de planejamento, eu acabo me perdendo. Então, eu acabo colocando para cada empresa uma meta, um objetivo, o que eu preciso fazer naquele dia que é urgente, não, porque senão, gente, vocês pensam assim, a produtividade é fazer tudo. Não, produtividade é você fazer bem feito o que você se comprometeu para fazer naquele dia, que era necessário para aquele dia. E não simplesmente que você pensou que teria que abraçar o mundo. Porque tem gente que pensa que ter um dia produtivo é ter a agenda cheia. Isso é uma mentira.
agenda cheia não é sinal de produtividade, muito pelo contrário. Sinal de é sinal de burnout. adoecimento. É sinal de Burnout. adoecimento. Então, hoje, pra mim, funciona dessa forma. Minha rotina é dessa forma. E aí, ele tem os meus rotineiros, devocional, enfim. Que aí entra dentro de um lado pessoal e profissional. Mas pra mim, assim, que eu deixo até de dica pra vocês testarem. É separar cada dia da semana pra uma atividade. Pra mim, dá muito certo. Porque eu consigo colocar o hiperfoco, uma produtividade master. E aí, flui melhor pra mim, entendeu? Eu também sigo. O final de semana é comigo, com a minha família. E eu aprendi. O TDAH era assim, eu abria 50 milhões de janelas. E aí não conseguia fechar nenhuma e ia assistir vídeo. Aí vinha a culpa. A culpa porque eu não dei conta. Porque eu queria tudo. Sabe a mulher polvo? Eu quero abraçar tudo. Eu vou fazer 50, porque eu tenho ideias. Pode ver que o pensamento é assim. Precisa de concentrar mais. Hoje, segunda, nós vamos fazer o quê? Vendas. Terça, atendimento. Quarta, quinta, mentoria. Sexta, fechamento. É basicamente assim. Sim. Nossa, simples assim? Simples assim. Horário de atendimento. O cliente fala, mas eu só posso às 10 horas. Que bom pra você. Pra mim é inadmissível. 10 horas eu tô dormindo. Eu preciso dormir 10 horas porque no outro dia a pessoa não vai pagar o meu dia inteiro. Se ela vai pagar, se ela pagar, beleza, eu cancelo a agenda toda e falo, meu dia todo vale isso. E aí, se eu for dormir às 10, terminar o cliente às 10, eu vou dormir meia-noite. No outro dia eu tenho que estar às 6 de manhã. Eu já vou estar cansada, porque eu mudei a minha rotina. Mudou até o seu ciclo do sono. E aí eu vou dar a entrega para os outros clientes cansada, e não é justo. Então, olha, a minha agenda funciona de tal horário até horário. Você só pode às 10, vamos combinar um horário. Talvez eu abra uma sessão para você num sábado de manhã, mas porque não vai me atrapalhar, não vai atrapalhar os outros clientes. O desespero de pensar, se eu não fechar com ele não vai voltar, não vou fazer essa venda. Às vezes aquela venda que você vai fechar no desespero vai ser tão improdutivo para você e o cliente vai sair às vezes falando assim, falando mal, não gostei. Vai ser uma venda pesada que você vai entregar cansado, estressado. Vale muito mais a pena você às vezes não fechar com aquela pessoa, mas tá bem para atender as pessoas que já fecharam, né? Como diz o ditado, às vezes vale mais um pássaro na mão que 50 voando. Por causa de mais uma venda, você se atrapalhar. Sim. Mas lógico, cada um. Tem gente que funciona bem trabalhando da 1 às 10. Tem gente que precisa trabalhar das 6 às 7 e tá tudo bem. Mas lembrando, pessoal, o descanso é muito importante. É importante ter coerência também. E processos. Eu sentia muita dificuldade em processos. Se você sente aqui, dificuldade em processo, dificuldades em coerência, dificuldade de manter o foco, procure essa mocinha aqui. Ela deixa suas redes sociais, vai estar tudo aqui. Procure, segue, fala, não tenho intenção de fechar numa mentoria, mas segue ela. Todos os dias a Max posta tantas dicas, que tem tantas viradas de chave. Às vezes eu olho lá e falo, nossa, isso que a Max falou super funciona na minha vida. Vou colocar como aqui ela falou, olha, eu vou fazer meu dia blocado. Funcionou pra mim. Seguindo no Instagram. Sim. Perfeito. E às vezes as pessoas têm medo de se posicionar pensando assim, nossa, mas isso é tão besta, né? Ou de falar, de compartilhar. Isso é tão bobo, mas é bobo pra você agora. Um dia não foi. Não foi. Um dia você não viveu. Igual eu dei um exemplo bobo, umas mulheres que estavam respondendo esse story de hoje, que eu fiz até mais de 7, 10 anos de casado, falou, nossa, vou fazer isso com meu marido, nunca fiz. Porque eu falei assim, gente, tem coisas que eu coloco no meu mapa dos sonhos e eu apresentei pro Guilherme. Eu comentei. Porque às vezes as pessoas acham que assim, mas isso é tão óbvio, né? O homem tem que saber. Às vezes ele não tem essa consciência. E você começa a mostrar. E aí elas falaram, caramba, que legal, vou mostrar então o meu mapa dos sonhos pro meu esposo, para ele saber qual que é o meu sonho. Qual que é o meu objetivo? Porque aí você vai despertar o lado dele também, de desbravar o mundo, de fazer, de acontecer. E aí eu pensei, caramba, olha só, isso que era algo tão besta para mim, fez a diferença na vida de várias mulheres que são casadas há anos. Então, se eu pudesse finalizar aqui também de alguma forma, finalizaria com essa mensagem. Para você não ter medo de falar o que você sabe. O pouco que você sabe pode ser muito para alguém. Isso é muito importante. Perfeito. Gente, olha só o que a Max falou. O outro não tem bola de cristal, não é adivinho. Eu, com a minha família, a gente tem um mapa dos sonhos individual, um mapa em família, mas todo mundo vê o do outro. Porque às vezes o que o outro deseja é tão simples. O meu filho queria experimentar vários tipos de queijo. Gente, coisa simples. Pra mim, mas pra ele era um sonho. Então vamos lá, a gente comprou lá todos os queijos, que ele ama queijo. Queijo suíço, queijo Minas, queijo brie, queijo não sei o quê. E fizemos ali um buffet dos queijos. E pra ele foi uma realização. Pra minha filha, eu tenho o sonho de
assistir o show do BTS. Não teve, mas ela pôde ir no cinema assistir e pra ela foi maravilhoso. Só que eu nunca ia saber se ali não estivesse ali, se a gente não compartilha. E no casamento é muito importante. Muitas vezes 3, 2, 1. Max, foi um prazer te ter aqui num podcast Conversa do Despertar. Tenho certeza que a fala da Max vai ajudar e ajuda muitas pessoas a despertar essa consciência e o propósito. Amém. Quero te agradecer também. Eu gosto muito de você, da sua família. Honra a vida de vocês. Para mim foi muito bom estar aqui. Espero que a mensagem desse podcast possa vir perpetuar, levar libertação, cura para muitas pessoas. Porque quem conhece a Michelle de perto sabe, consegue ver o coração dela. Ela realmente despertou e hoje ela está pronta para despertar outras pessoas. Então estou muito feliz de te ver posicionada, de te ver de verdade mesmo, vendo que você abriu mão de muitas coisas que para você, por exemplo, talvez, que difícil, sabe? Igual você falou, uma live, um desafio. Mas você foi e fez acontecer. Parabéns, te desejo todo o sucesso do mundo, que isso aqui venha a ser só a pontinha do iceberg, que a gente venha dar muita risada disso, sabe? Porque o importante é fazer nas condições que a gente tem, fazer como a gente pode. Eu tô muito orgulhosa de você, Michelle. Pessoas, de verdade. Tenham amigos assim, que honrem Muito vocês, que torçam pro seu Amém. melhor e pra sua felicidade. A Max é uma querida, é uma mulher que me inspira muito, que sempre leva o meu nome e eu também levo dela nos lugares certos, nos lugares de honra. Eu vou falar muito, senão eu choro e eu tô de TPM. Mas para finalizar aqui o Conversa do Despertar, fiquem com essa mensagem, levem para o coração, levem para a mente, siga a Max nas redes sociais. Tenho certeza que lá você vai encontrar várias viradas de chave dessa mulher que sim teve uma história de dificuldades no começo, mas que não foi vítima, que fez da história dela um método de libertação, não só para ela, mas para milhões de pessoas. E é uma honra tê-la como amiga, como parceira e como irmã em Cristo também. E parabéns, Max, pro seu noivado, pro seu noivo, que eu desejo tudo de bom. Nós vamos sair Deus casar, presente. comemorar muito. Obrigada. Deus presente na vida de vocês. Amém. E sempre olhe pro coração. E é isso, pessoal. Ficamos aqui com mais uma Conversa do Despertar. Nos encontramos de novo na próxima quarta, às 20 horas, com mais uma mensagem do Despertar. Beijos no coração, ótima semana!